Boa noite, queridos. É uma honra estar com vocês mais uma vez. Homens, até que a Dani compre um telefone eu vou ficar sem, tá? Então as mulheres que quiserem mandar mensagem, manda pra ela no meu telefone, tá lá o número. Porque não tem como. O secretário de Dani vai ser, pô, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa mulher faz gabinete 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu não aguento essa rotina. Então, mulheres, meu telefone está com Dani. Se quiser falar com Dani, liga para ela lá, ó. Homens, tete a tete, tá bom? Para ficar mais tranquilo. É uma pergunta universitária, apenas para nível assim, de esclarecimento. Todo mundo comeu muito peixe esse fim de semana, sim ou não? Não? Que bom. O povo, eu senti que o povo ficou meio... Mas pode comer, eu comi. É porque me fizeram uma pergunta essa semana. Se crente pode comer peixe na Semana Santa. É, pai, crente pode comer peixe o ano todo, como carne também. Não vai comer por quê? Só se não quiser comprar, né? Eu só não aconselho muito comer ovo, que ovo tá caro. Pedrinho, você é sujeito um homem mesmo. Contei com o Pedrinho essa semana na rua, ele falou que viria e veio. Mas, gente, presta bem atenção. No ano de 2017, eu vivi uma das grandes experiências da minha vida lá em Israel. E hoje, cadê Eu quero dizer para os homens aí que a inscrição do Yahoo está aberta, tá? Para quem não sabe, o nome do Ministério de Dança das Meninas é Yahá. Mas agora nós também temos o Yahoo, né? Mas eu falei algo com Samuel. Samuel, sexta-feira, lembra que eu falei com você? Guarda a palavra, bota na cartola. Porque Deus mudou tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Diego, é uma honra ter você aqui, tá, cara? Você me inspira. Eu quero falar algo para vocês aqui. Eu vou abrir um parênteses, aí eu vou falar para a galera da mídia, tá? Aí eu não sei se vai ser o Vitor, a Bia, se vai ser o Luan, que eu vi em algum lugar aí. Luan. A partir do mês de maio, nós vamos começar o nosso curso de capelania aqui na igreja. Nós temos a credencial para tal. E aí eu tinha conversado com o pastor Ezequiel e com a equipe de evangelismo, que eu iria abrir para a igreja, porque algo dessa grandeza eu acho que precisa ser aberto, não somente para a galera do evangelismo. Mas aí eu estava explicando a eles, como é algo sério, como é algo grandioso que Deus tem feito. Nós estamos passando por uma reforma estatutária. A documentação da igreja está sendo atualizada, porque sempre foi desejo do meu coração que a nossa igreja fosse uma igreja universitária. Então, assim como antes Oi, Davi, oi, Silas, eu amo vocês. Não vai embora sem eu dar um beijo a vocês não, tá? E o desejo do meu coração é que toda igreja seja uma igreja inteligente, uma igreja universitária, e que nós nos movêssemos através de escolas. Só que para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos também legalizados dentro do nosso estatuto. E como no começo desse ano eu tive uma reunião com o pessoal lá da faculdade, eles liberaram para que nós trouxéssemos um polo para cá, para que nós possamos ter teologia básica, teologia intermediária e também uma média, né? E também uma teologia superior com psicanálise, se faz necessário que haja uma transformação também no estatuto. Com isso, nós estamos ampliando também a questão do curso de capelania. Mas eu conversei com a equipe e eu disse, olha, o curso, a gente vai dar o curso, mas além da certificação, nós não vamos dar credencial, porque houve
uma esquizofrenia terrível no final do 2000 até 2010, porque o povo queria ir para os hospitais. Interessante que era só um hospital, em presídio ninguém fazia isso. Queria ir para o hospital orar pelos doentes, aí gritava, sapateava, falava em mistério. No presídio ninguém gritava, lá que era lugar de gritar, né, meu irmão? Mas e aí, quem tem medo, né? Vai, grita no presídio, o pau é certo. Então, só que eu deixei bem claro, eu não lembro, eu conversei com a pastora Márcia, conversei com o evangelista Marcinho, com o pastor Ezequiel, nós tivemos no ano de 2017, não foi isso? Carla também estava, vovozinha. Nós fizemos um curso, aplicamos esse mesmo curso na igreja de PV, salvo engano, foi em torno de 1 ano, 8 meses, quase 2 anos. Porque o assunto é extenso, então tem capelania hospitalar, capelania prisional, capelania escolar, dependência química, é um assunto vasto. Então eu já quero abrir para a igreja. Eu vou pedir depois, procuro o pastor Ezequiel, a pastora Jéssica. São eles, é o evangelismo que vai coordenar esse curso, tá? É o evangelismo que vai coordenar esse curso. Nós vamos fazer aquele link de inscrição e está aberto para toda a igreja. Tem custo, a não ser a sua disponibilidade e a sua assiduidade, nenhum mais. 3 ausências injustificadas, ó, pega o seu banquinho, ó, vaza, mas vaza mesmo. Mas aí, baseado nisso aí, eu estava falando de Israel, porque no ano de 2016, 17, salvo engano, eu aprendi algo muito poderoso com os nossos irmãos judeus. E hoje, quando amanheceu, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus a confirmação de uma palavra, eu já tinha algo preparado, e a palavra seria o poder do agora. O Espírito Santo falou no meu coração: Samuel, bota na cartola, na manga, na cartola é o mágico, né? Na manga, porque o poder do agora vai ficar para depois. Quantos aqui já ouviram falar no sangue carmesim? Então, eu queria só falar uma coisa. Quem faz parte do Vinho Novo desde 2016, 2017, principalmente no período que eu voltei de Israel, ouviu o que eu vou falar aqui agora. Então você faz favor para mim, você cala a sua boca. Porque às vezes eu coloco algumas coisas, pastor Loreno, que o cara já ouviu, ele quer mostrar que sabe mais do que os outros, ele responde, mas ele já ouviu, né? Inclusive, ó, pastor William, Betinho, hoje eu dei, spoiler que fala, né? Pastor Daniel, eu dei spoiler hoje, eu acho que esses meninos tinham que pagar um rodízio para mim. Então, boquinha fechada. Porque tem muita gente que não ouviu e precisa ouvir, foi o que o Espírito Santo falou no coração. E essa palavra, esse ensinamento, nós vamos ler muita Bíblia, então fique atento aí. Foi do ano de 2017, hoje o Espírito Santo me trouxe à tona. Quem já ouviu falar do sangue carmesim, levanta a mão. Sangue carmesim. Quem nunca ouviu falar do sangue carmesim? Nunca ouviu? Misericórdia. O sangue carmesim, na verdade, representa o sangue de Jesus. Mas quem já ouviu? Tem noção da origem? Ô pastor, é o senhor? Pastor, eu não conheci o senhor não. Tá careca igual eu? É uma honra. Dá um abraço aqui meu pastor. Cadê a pastora Carminha? Está em casa? É uma honra receber vocês aí. Deus abençoe e perdoe. No escuro, careca tudo igual, irmão. Então vem comigo, apóstolo Betão. Já ouviu falar no sangue carmesim? Mas faz ideia de onde surgiu isso? Eu vou provar na Bíblia hoje, tá, Lu? Se achar que tá maneiro, manda uma canjica. Tomou uma canjica hoje? Tomou uma canjica, comeu um peixinho? Não comeu? Eu tenho uma dúvida. Por que não pode comer carne na Semana Santa? Porque será que é só essa semana que é santa e as outras não são não? Porque a Páscoa não é a celebração do coelhinho. Coelhinho da Páscoa. O que tem um coelhinho com a Páscoa? Fala para mim, pastor Xande. Pastor Tiago, na moral, o que o coelhinho tem a ver com a Páscoa? O animal da Páscoa é o cordeiro ali. E outra, coelho bota ovo? Por isso, pastor Daniel, que eu nunca ganhei um ovo de Páscoa. Que minha avó, sendo macumbeira, falava: ó, coelho não bota ovo não, hein?
coelho faz filho, mas não bota ovo. Quem bota ovo é galinha. E aí a minha mente bugou, pastor Vinícius. Falei, pô, o povo fala tanto. Mas deixa eu falar para vocês. Eu fiz catequese. Steve, eu fiz crisma, esses negócios todinho que o católico faz. Fiz tudo isso. Porque o macumbeiro, ele tinha que se esconder atrás de uma religião. E você pode ver que todo macumbeiro, ele diz que é católico. Porque ele tem que ter um aparato social, né, irmão? Tem que chegar bonito na fala. Se bem que hoje em dia não tem mais isso. Eu falo sem medo porque eu vivi 20 anos dentro de um terreiro, fui dono de terreiro, enfim. Mas aí minha avó falava assim, se alguém perguntar, você fala que você é católico, apostólico, romano, praticante. Imagina eu vestido, irmão, com aquelas batas bonitas. Eu não podia ver uma moedinha no pratinho da santa que eu apanhava mesmo. Lavado, remido no sangue de Jesus, convertido. Peguei muito moeda na santa, no prato da santa. Igual o pastor Vinícius pegava lá no Buda, deixei um Buda lá no templo deles. Cadê o pastor Vinícius? Está aí? Vinícius? Então eu vou falar, então não, mas eu vou falar. Pastor Vinícius, ele era líder Hare Krishna. Engraçado, o pastor Vinícius, ele andava careca com um rabinho aqui assim, ó. Pode perguntar ele quando ele estiver aí. E eles tinham um Buda e eles botavam as moedinhas lá no pratinho do Buda. Aí toda vez que nós ia lá, que não tinha, já contei essa história aqui, não tinha dinheiro para tomar as cachaças, ia beber lá na festa dos Hare Krishna. Lá eles faziam chá de fita, chá de tudo. Aí nós ainda saía com o dinheiro que pagava as moedas que eles botavam pro Buda. E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, por que eu não posso comer carne? Por quê? Porque o coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa instituída na Bíblia. Pastor Léo, coelhinho não bota ovo. Assim como o Éden nunca foi um jardim, não existe Papai Noel, existe Papai do céu. Talvez se até hoje você nunca teve um presentinho na sua meia, é porque seu pai e sua mãe devem estar quebrados, porque quem bota o presente na meia é o seu pai e sua mãe. Papai Noel não vai vir no trenó. Não sei, talvez as crianças saiam daqui um pouco frustradas hoje. Assim como o Éden nunca foi um jardim, o Éden é um ambiente. Por isso que a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, uma localização. Mas eu queria compartilhar com vocês o Salmo 22. Eu vou dizer para vocês aonde foi que originou-se essa história toda de sangue carmesim. Versículo 6. Salmo 22, versículo 6. Nós vamos ler bastante. Aos universitários que já ouviram outrora, calem-se. Eu sei que foram pouquíssimas pessoas, mas enfim. Olha o que a Bíblia diz. Mas eu sou verme, não há homem, perdão, mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Eu queria que você mantivesse naquela. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Fica nela, tá, Marquinhos? Vamos de novo? Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Feche os olhos um pouquinho. Amigo Espírito Santo, se existe alguma profecia, se existe promessa, se existe ensinamento, se existe algum direcionamento, algum propósito nesta palavra, que essa noite nós sejamos direcionados para tudo aquilo que o Senhor está apontando para esse tempo. Hoje o mundo celebra a Páscoa. Hoje o mundo celebra a ressurreição. Por isso podemos cantar: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue,
nada além do sangue. Então, Espírito Santo, se podemos nos alegrar no sangue, que saiamos daqui encharcados. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Fala conosco. Que saiamos daqui. Espírito Santo, você hoje fez uma pegadinha com nós, hein? Mandou a chuva na hora de sair de casa. Quase que eu reclamei, hein? Porque tem crente, Espírito Santo, que não vem com tempo bom, imagina com chuva. Tomara que o Senhor volte num dia de chuva. Mas quem saiu de casa e está aqui essa noite, Espírito Santo, não deixa sair daqui sem experimentar algo poderoso, não. Eu tenho certeza que após cada desafio, após cada circunstância difícil, existe uma recompensa, uma vitória, uma chave do outro lado. Então, Cordeirinho da Páscoa, presenteia-nos nessa noite com a tua presença, em nome de Jesus. Olha para mim, vamos lá, presta bem atenção. É algo bem inteligente. Caneta, papel na mão, anota, você tem que ficar ligeiro. Salmo 22. Para os nossos irmãos judeus. Olha aí os professores, os eruditos aí, os paladinos. O Salmo 22 é o salmo messiânico mais profético da história da Bíblia. Por quê? Porque aqui, para quem não sabe, agora o então rei Davi é quem libera essa profecia. Esse salmo é um salmo profético. E eu digo aqui nessa casa que profetizar não é apenas eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Profetizar é preparar, é pavimentar, é fundamentar o caminho para aqueles que hão de vir após nós. Então agora eu vou usar esse termo, não o rei Davi, mas o profeta Davi. Ele diz assim: mas eu sou verme, não homem. Eu sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Esse verme não é um parasita, não é aquele troço que as crianças, os adultos têm na barriga, que precisa tomar. Não. Esse verme é o sinal mais profético da história da Bíblia. Se a Bíblia diz: eu sou verme, não homem, sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo, sobre quem Davi estava falando? Simples. Aqui a Bíblia aponta para Jesus. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Dani, me empresta o seu telefone. É o que eu deixei com você. Até comprar um para você, terça-feira esse aí vai ser seu. É porque você mandou o povo ficar ligando para mim, velho? Tá doido? O telefone é seu, tá, filho? Tá arrendado. Vitinho, eu vou tirar uma foto aqui. Aí, você bota aqui para mim. É porque, gente, isso não tem esboço não. Mas eu anotei uns negócios aqui. Pera aí, vou mandar pro Vitinho agora. Vou tentar, hein? Ó, mandei uma. Vou mandar outra, hein? Bota aí, Vitinho, essa foto que eu te mandei ali, pro povo ver, que eu vou falar e vou mostrar. Pronto, mandei outra. Vai, bota lá, Vitinho, a foto da Bíblia que eu te mandei. Toma aqui, Dadá. Agora, o povo vai ver não. Aumenta um pouquinho aí, Vitinho. Misericredo.
Mas tá bom, Vitinho, eu queria só que o povo entendesse, porque as referências que eu vou dar, não tem esboço não, tá anotado aqui. Depois, Vitinho, você bota isso aí nos grupos, pode dar para quem quiser, ajeita essa coisa aí. Quando eu digo que o rei Davi, ou o profeta Davi, ele falava de Jesus, na verdade, eu queria só fazer uma pergunta a você antes. Quem tem coragem de bater no peito e falar assim, eu sou um verme? Ninguém? Você é um verme. Se você se considera filho de Deus, eu vou provar na Bíblia, que a Bíblia considera você como um verme, assim como ele é um verme. Vitinho, deixa, depois você configura, bota aí Isaías 41, versículo 14 para mim. A referência está aí, depois mostra isso, vai, Isaías 41, versículo 14. Não quero NVI não, eu quero Almeida, por favor, meu filho. Não, diz assim, ó, é porque vocês não têm a minha versão, né? Aí. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Quem está dizendo isso aqui? O profeta Isaías, 300 anos depois do rei Davi. Primeira referência, Salmos 22, versículo 6. Davi fala assim, porque eu sou um verme, não sou homem, eu sou desprezido, eu sou humilhado, eu sou abandonado, eu sou esculachado. 300 anos depois, Isaías vem pregando assim, olha, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vamos entender? Como eu estava dizendo, que verme é esse? É um verme chamado Coccus ilicis. Coccus, C-O-C-C-U-S I-L-I-C-I-S, Coccus ilicis. Que verme é esse? Esse verme, ele não é qualquer verme. Na verdade, ele é um verme que tem a sua origem no norte da Europa, no sul da Europa, no norte da África. Repito, esse verme, ele tem a sua origem no sul da Europa e norte da África. Por que a Bíblia faz alusão desse verme como se esse verme fosse Jesus? É simples. Esse verme, anota o nome, Coccus ilicis. Ele tem uma propriedade poderosa. Ele tem uma característica aonde os judeus se espelharam nele, e o próprio Espírito Santo, para escrever essa palavra, aonde eles comparam Jesus a esse verme. E é por isso que o profeta Isaías diz assim, não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Por quê? Porque se a Bíblia diz que ele é verme, eu sou filho dele, eu sou um vermezinho. Quantos vermezinhos nós temos aqui nessa noite? Já começou a melhorar. Mas agora entenda, qual é a propriedade desse verme? Nós sabemos que essa espécie de ser é assexuada, não tem sexo. Então um Coccus ilicis, quando ele vai, tá com aquelas duas fotos que eu te mandei, que eu falei assim, bota na manga, é porque eu não sabia o que ia ministrar, tá? A primeira, que tem uma igual uma pastilhazinha assim de cereja. Tem como apagar essa luz aqui, por favor? Apaga a luz do altar aqui para mim, para o povo ver. Só daqui para o povo poder enxergar. Tem como apagar, tem como melhorar isso não? Vocês estão conseguindo ver que tem uns negocinhos vermelhos aqui? Esse aqui é o Coccus ilicis. Qual é a característica desse verme? Esse verme, quando ele está para dar à luz, ele procura o tronco de uma árvore. Vocês estão vendo que ele está numa árvore? Isso é o galho de uma árvore. E ele acopla-se, ele se agarra àquela árvore. E ele permanece ali
até que essa árvore produza os nutrientes que ele precisa para gerar os seus bebezinhos, e até que os seus bebezinhos nasçam. Só que não é qualquer árvore. Essa árvore é o carvalho. Por quê? Geograficamente o carvalho representa em Israel uma das árvores mais poderosas, e ela nos séculos passados, no começo da humanidade, ela era usada até mesmo como material meteorológico. Quando nós estivemos em Israel, nós tivemos geograficamente hoje Barroso, aonde é os carvalhais de Manre. Só que entenda, em Israel hoje, você caminha em lugares que você está séculos ou milênios de gerações acima, porque foi havendo construção, foi havendo edificação. Hoje os carvalhais de Manre não são mais um deserto. Aonde a Bíblia cita os carvalhais de Manre na primeira vez? Vocês vão entender o profético. Lá em Gênesis, quando Deus dá um comando a Abrão para sair da terra dele, para da parentela, e ir para onde Deus fosse direcionar, o primeiro lugar que Abraão parou para descansar foi nos carvalhais de Manre. Carvalhais porque era uma floresta de carvalho. Manre era um amigo. Manre é o nome de um homem que era amigo de Abraão e era muito próspero. E ele era o proprietário daquele carvalhal. Só que nesse momento esse carvalhal era num deserto. E ele servia de abrigo para todos os viajantes daquela época. Mas qual é a propriedade de um carvalho? É simples. Ele tem raízes fortes. O carvalho entra naquela espécie de vegetação espermatófica que Deus criou lá em Gênesis, quando a terra, Pedrinho, era sem forma e vazia. No versículo 11 do capítulo 1, e Deus falou assim: olha, terra, eu quero que você produza árvores. As árvores vão produzir frutos, os frutos vão produzir sementes conforme a sua espécie. E aí nasceram as briófitas, as pterodófitas, as espermatófitas e as parasitas. Essa igreja já sabe. O carvalho é uma espermatófita. Por quê? Porque o carvalho, ela tem raízes profundas. As suas raízes são tão fortes, pesquisa depois, que elas ultrapassam qualquer obstáculo no subsolo, no terreno, porque ela tem necessidade de estar conectada à fonte das águas. Toda vegetação espermatófita, quando ela tem um encontro com a fonte das águas, ela passa a ser uma vegetação autotrófica. E o que é isso? É aquela que conseguiu ter um contato com a fonte das águas, e por estar conectada à fonte das águas, ela não depende de ambiente externo para crescer, ficar forte e dar os seus frutos. Por quê? Porque ela está ligada à fonte das águas. E é por isso que eu digo que quem tem raiz profunda dá fruto até no deserto. Então o carvalho no deserto, ele cresce de maneira tão intensa. A nossa caravana tinha em torno, eu acho que de 45 a 48 pastores. Nós enchíamos um ônibus de 45 lugares. E aí o apóstolo foi fazer um ato profético. Nós demos as mãos, gente, para abraçar um tronco de carvalho. Nós não fomos capazes de unidos, de mãos dadas, 50 pessoas na nossa caravana, mas de abraçarmos uma árvore que tinha lá. Uma árvore milenar, apóstolo Betão. Então qual é a característica de uma árvore de carvalho para eles? Resistência. É um lugar onde você tem a certeza de que você pode se apoiar, que ela não vai ruir. Então você consegue entender que esse verme não é um verme qualquer, ele é um verme inteligente. Ele procurou um lugar de excelência, um lugar de robustez. Ele sabia: olha, eu vou encostar aqui, porque aqui está conectado à fonte das águas, e tudo que ele obtiver de nutriente, eu também vou obter. Quando eu estive lá em Israel, eu fiquei surpreso, pastor Daniel,
porque nós estivemos no museu e nós vimos lá alguns barcos igual de Pedro. Tinham roupas daqueles soldados romanos, flagelos de roupas, né? Muitos fósseis. E tinha um pedaço de madeira que os caras falaram que era um pedaço da árvore que havia sido feita a cruz de Jesus. E que cruz era essa? Que madeira era essa? Carvalho. Esse verme, Marquinhos, ele permanece ali. E o que faz com que tanto Davi quanto Isaías considerem Jesus esse verme? É que esse verme, quando chega a hora dos seus filhotes nascerem, olha que interessante, ele decide se os seus filhinhos irão viver ou não. Como? Eu quero que o meu filhinho nasça e viva. Só tem uma maneira do meu filhinho viver. Como? Se eu morrer. Tati, Rafa, quando aqueles vermezinhos nascem, Ioná, Tia Cida, a mãe ou o pai, seja lá o que for, Vandinha, ele explode. Bota a segunda foto que eu coloquei aí. Quando ele explode, isso aqui acontece, é porque não dá para ver por causa da iluminação. Isso aqui é uma mancha vermelha. Ele libera um fluido, depois pesquisa, cocos e lices. Ele libera um fluido chamado fluido carmesim. O único tipo de tintura que Deus instrui Moisés, Êxodo capítulo 25. Na construção do templo, do tabernáculo, deixa eu só ver na minha Bíblia aqui, Vitinho, para ser mais preciso. E aí você, Êxodo 25, versículo 4. É a única tinta que Deus exige na construção, Lipe, dos utensílios do tabernáculo, é o carmesim. Por quê? Porque o carmesim era a única tinta que, ao ser aplicada sobre qualquer lugar, jamais pode ser retirada. Ninguém retira a marca de um carmesim. Então você consegue entender? Eu estou te explicando a origem do sangue carmesim, do nome sangue carmesim. Por quê? Porque uma vez liberado o sangue de Jesus, que é o sangue carmesim, não tem como retirar não, filho. Você pode sair da presença dele, você pode se afastar, você pode fazer o que você quiser, mas a marca que foi liberada ninguém tira. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ei, aqui eu estou explicando a origem do carmesim, porque eu preciso avançar. Temor não há. Então Deus falou assim: Moisés, eu quero carmesim e eu quero púrpura. Grava isso, púrpura. O que é púrpura? Púrpura é uma tonalidade de cor originária do vermelho mais o azul. Vermelho com azul, púrpura é um vinho. O vermelho representa o carmesim, o azul é a cor da realeza. É artes, aqui hoje a aula é artes, tá, Ralfinho? Ralfinho era bom já ficou em recuperação em educação, não, né? Mas era brabo, nunca, né? Nem educação artística, nem educação física, só 10, né, Ralfinho? Agora o resto só colando, misericórdia. Ei, olha aqui! Então, a exigência de Deus
na elaboração do tabernáculo do templo, era a presença da púrpura e do carmesim. Mas eu queria que você desse uma viajada na Bíblia comigo. Por quê? Porque nós celebramos a Páscoa. E o que é que nós celebramos na Páscoa? A ressurreição? Não. A ressurreição, ela teria que acontecer. A Páscoa é consequência da ressurreição. Então vamos lá, Êxodo capítulo 12, Vitor. Por que, gente? Porque Vitinho, antes de botar Êxodo capítulo 12, deixa só eu dar mais uma característica do carmesim aqui. Isaías capítulo 1, é porque está aqui na Bíblia, eu não falei não. Isaías capítulo 1, versículo 18. Estou só explicando para vocês entenderem, que nós vamos avançar. Vinde, pois, e arrazoemos, ou perguntamos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancas como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que a Bíblia está dizendo? Olha, o seu pecado pode ser negro como for. Agora ele está ensinando, presta bem atenção. Ele pode ser como um carmesim, que não pode ser retirado. Somente eu tenho poder para retirar aquilo que eu libero. Então, para você ver o grau de intensidade do carmesim, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, só tem uma pessoa que tem o poder de retirar aquilo que foi derramado, foi Deus. Só que tem um porém. Aí a galera parou de surfar, macho. Eu não te vejo mais na praia. Está indo quantas vezes? Ah, não. Quando você tiver velho igual eu, você vai sentir necessidade todo dia. Minha princesa, a Bíblia está dizendo que só Deus tem o poder de retirar aquilo que Ele libera. Tá cheio de avô na área hoje, hein? Fica esperto, hein? Então, para você ver a intensidade daquilo que Davi estava dizendo: ei, eu sou o verme. Por que ele era o verme? Porque ele estava dizendo o seguinte: olha, eu escolhi me agarrar ao madeiro do carvalho, e numa explosão de amor, liberar o fluido mais poderoso, para que hoje, 20 de abril de 2025, eu e você tivéssemos o direito de ser livres. Mas vamos lá, Êxodo capítulo 12, Vitinho. A minha Bíblia também dá uma lição para nós. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler na minha versão, tá, Vitor? Você coloca aí. Êxodo capítulo 12 fala sobre o quê? Fala sobre a Páscoa. E o que nós estamos celebrando aqui hoje? A ressurreição de Jesus? Não. A nossa libertação. Porque Ele vive e reina. A Bíblia diz que antes que tudo fosse, Ele já era. A morte foi apenas um sinal de obediência para que nós estivéssemos aqui. Então pode parar com essa fuleiragem. Ai, Jesus, ai, Jesus. Você tem que orar, chorar por você. Vou lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, olha isso. Será sem? Pois é. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. O que é o crepúsculo? O crepúsculo, na verdade, é o intervalo, pode ser entre o pôr do sol ou o nascer do sol. Tomarão do sangue
e o porão em ambos os batentes, e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Ou seja, é churrasco, gente. É só ler. Não é cozido na água, nem feito, é na brasa. Você perdeu uma ótima oportunidade hoje, hein? Tá na Bíblia aí, ó. Nem cozido em água, eu não gosto de nada ensopado. Não gosto. Dá caganeiro. Outra coisa, assado no fogo. A cabeça, as pernas, a frissura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Ou seja, é para comer tudo agora. Marcos, olha isso. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto. O que a Bíblia está fazendo? Apontando mais uma vez para Jesus. O que é um cordeiro? Não é um coelho. Coelhinho da Páscoa que tá pra mim. Um ano, dois, vai se lascar. Coelho não bota ovo, pô. Desde o princípio da humanidade a Bíblia já aponta para Jesus. Ai, apóstolo Enéas, mas eu não estou entendendo nada. João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia diz que João começa a pregar. E quando João está pregando e batizando, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o de quem? De Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Lembra quando Adão e Eva pecaram lá no Éden? Olha como que o Salmo 22 aponta para Jesus. Lá no Éden um homem e a mulher pecaram. Agora a Bíblia diz que, bota aí Gênesis capítulo 3. Bota o versículo 17 aí para mim, Vitor. Pronto. Versículo 15, meu príncipe, versículo 15. Aí. Aqui, quando eles pecaram, a Bíblia diz que já tinha um plano de salvação. Deus então chama o homem, chama a mulher e chama a serpente. Para cada um Deus deu um direcionamento. Para o homem ele disse assim: olha, como você ouviu a voz a qual você não deveria ouvir, maldita é a terra por sua causa. Bota o versículo aí para mim, Vitinho, enquanto eu vou falando.
que Deus amaldiçoou a terra. Porque tem muita gente que fala assim: não, porque Deus amaldiçoou Adão. Deus não amaldiçoou Adão. Deus jamais iria amaldiçoar aquilo que ele fez. Ele amaldiçoou a terra. Por quê? Porque se nós analisarmos a seriedade da coisa, mestre Anderson, aquilo que os pais fazem hoje reflete na vida dos filhos amanhã. Porque quando Adão peca, Deus falou assim: olha, maldita é a terra por sua causa. É alguns versículos antes aí, Vitor. Através do seu suor, a terra produzirá espinhos, produzirá cardos. Então entendamos, Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra. Por tua causa, Adão, porque você comeu daquilo que eu disse que não era para comer. Maldita será a terra, e a terra produzirá espinhos. Gente, eu amo esse versículo aqui, porque diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim. Voz não anda, a voz ecoa. Então quem era a voz? A voz era o próprio Filho, era o próprio Jesus. O que é voz? É a verbalização do pensamento. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por Ele todas as coisas foram feitas, porque sem Ele nada existiria. Então ninguém ouve, ninguém vê, uma voz andando. Quem estava ali chamando era o próprio Jesus, porque o próprio João diz: olha, ninguém viu a Jesus, a não ser pela manifestação do Filho unigênito. Então agora, o que a Bíblia diz é que Deus libera uma maldição sobre a terra. Maldita é a terra. Versículo 18, Vitor: ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, espinhos. Essa foi a sentença liberada sobre o homem. A mulher, você mulher, tudo que você gerar daqui por diante vai ser em agonia, vai ser em dor. E você, serpente, daqui por diante você comerá do pó da terra todos os dias. Está acompanhando aí, Vitor? Preciso de agilidade, que eu não vou parar para ler não. Então entenda, para o homem, pastor Daniel, a sentença não foi amaldiçoar Adão, foi amaldiçoar a terra onde ele estava. Para a mulher, foi fazer gerar em agonia, com dor, com aflição, porque só uma mulher em momento gestacional sabe a transformação que passa. E para a serpente, o diabo, profeta Márcia, o diabo recebeu a simples missão de comer pó da terra todos os dias. Mas vamos entender, Ioná, a Bíblia diz que eu e você fomos feitos do pó da terra. Então, doutor Josias, quando Deus fala assim: Satanás, você vai comer pó da terra todos os dias da sua vida, Deus está dizendo: olha, você está autorizado a se alimentar dos desejos carnais do homem, todas as vezes que o homem ceder à tentação da sua carne. Por quê? Porque do pó viemos e ao pó retornaremos. Sabe o que Deus está dizendo? Para cada um tem uma sentença. Adão, aonde você vai estar, vai gerar espinhos, abrolhos, cardos. Ei mulher, você vai estar em agonia. Mas você, serpente, você vai comer pó da terra. Gente, serpente é réptil, réptil é carnívoro ou onívoro. Você já viu serpente comer pó aí? Mas vamos lá. Só que Deus também falou, mas tem um porém. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o artigo ali está muito bem definido. É uma pessoa só, é o cara, é Jesus. Só que a Bíblia diz assim: olha, ele vai ferir a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Mais uma vez, a Bíblia aponta para Jesus. Por quê? Lá em João capítulo 1, versículo 29, João pregando, ele falou assim: ó, tá vendo esse que vem aí? Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Vitinho, Lucas capítulo 22, versículo 15. Por quê? Porque chegou a hora de Jesus se entregar.
Vê se tem a ver com o Salmo 22. Ei, Diego, o verme é Jesus e os vermezinhos somos nós. Lucas 22, versículo 15. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Por quê? Porque naquele momento ali, até esse exato momento, ele era o unigênito. Vitinho, coloca aí para mim João 3,16. Isso, gente, não tem esboço não, tá? Tá anotado aqui, ó. Tá vendo aqui, anotado, rabiscado na minha Bíblia? Então vai anotando as referências aí, tá bom? João 3,16, o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui há um porém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o que é dar? É você entregar sem esperar nada em troca. Eu sou livre. Mais uma vez eu quero reforçar a tese de que só paga o preço quem tem apreço. O pastor Aquino falou um tempo atrás, e é a mais pura verdade, eu endosso hoje. Quem vai comprar a próxima bolsa da Dani sou eu vou escolher a bolsa que eu vou usar. Por que, maridos? Porque elas compram uma bolsa desse tamanho, enche de cacareco, acho que bota até tijolo naquela porcaria e fala assim: leva para mim porque está pesado. Eu não sei o que Dani agora tanto carrega naquela bolsa dela, que é um peso miserável. Marido, vai com a sua mulher comprar a próxima bolsa e escolha uma bolsa que fique bem para você. Estou mentindo? Hã? Dá sua bolsa aqui. Tá leve hoje? Vida que segue. Quem escolhe é que paga, vida que segue. Para que essa bolsa desse tamanho? Porque olha só, dentro dessa bolsa tem essa bolsa. Ah, mas tem essa também para botar a chave. E aí tem uma carteira. Tá de brincadeira? Uma bolsa desse tamanho para botar outra bolsa, outra carteira e outra bolsa. Marido, a próxima bolsa da sua mulher, compre uma bolsa que se adeque a você. Uma bolsa que te deixe estiloso, que te deixe confortável. Porque furada, maluco. Mas por que eu estou falando isso? Porque só paga o preço quem tem apreço. Quando você ama, quando você gosta, você não vê valor. É por isso ali que muita gente desvaloriza. Por quê? Porque não ama. Agora você consegue entender, pastor Daniel? Deus ele deu porque ele ama tanto que ele deu. Ele não esperava nada em troca. Ele não espera nada de você. Ele só quer que você saiba que ele o ama. Mas foi o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. E que vida eterna? Ei, existem 3 tipos de vida. No grego é bios, vida orgânica. No hebraico é zoe, a vida de Deus. E eu quero me ater a ela. Por quê? Porque a vida que Deus quer te dar, ela só vai ter eternidade se ela tiver qualidade de relacionamento com Ele. Tem muita gente que busca a vida eterna, mas acha que vai ser levado de qualquer maneira. Não vai, querido. A vida só terá eternidade para quem tiver qualidade de relacionamento. Não é para quem prega bem, para quem canta bem, para quem conhece, para quem tem conhecimento. É para quem tem relacionamento. Então não vem com esse caosinho. É porque ele deu a vida, deu o unigênito para que todo aquele que não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Você sabe o que é perecer? É paralisar. Perecer não é morrer não. Até porque, biblicamente, a morte não representa o fim da vida, mas o término do propósito.
E eu tenho o hábito de dizer que a maior tragédia da vida nunca será a morte, mas viver uma vida inteira e nunca cumprir um propósito estabelecido. Prova disso, pastora Thalita, que quando Adão e Eva comeram do fruto, eles não morreram fisicamente, Jéssica. Eles perderam o relacionamento. E aí, Alex, o que é pior? Morrer fisicamente ou perder o relacionamento com ele? Mas aí, vamos lá, vamos avançar. Por quê? Porque em João 3,16 ele é o unigênito. Só que Colossenses capítulo 1, versículo 15. Depois que ele morre, a Bíblia diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Unigênito aponta para único, para exclusivo. Mas o primogênito aponta para o grau de importância. Ei, antes que ele morresse, ele era o unigênito. Ele era o meu gudugo. Eu dei por amor a você. Aí, apóstolo, tá de brincadeira? Não tô não, Vitinho. João 10, versículo 18. Porque tem pastor também que guarda uma fuleiragem. Olha, igreja, o seu pecado levou Jesus para a cruz. Olha porque você crucificou Jesus. Para. É conversa fiada. Conversa fiada. Sabe por quê? Presta bem atenção, não estou dando respaldo para sair daqui e pecar não, é problema seu. Vai para sua conta. Eu estou te ensinando. O meu e o seu pecado é nada em relação, em comparação à entrega dele por mim e por você. Sabe por quê? Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar, para entregar e também para revê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Sabe o que Jesus está falando aqui? Da cruz, da morte. Ei, eu vou se eu quiser, rapaz. Você quer pecar, problema seu. Vai para o quinto do inferno. Mas eu estou indo por amor a você. Prova disso é que você peca, Ele continua te amando. Você erra, Ele continua te amando. Você escandaliza, Ele continua te amando. Prova que nunca foi sobre você a crucificação, mas sobre a escolha dEle em se colocar naquela cruz, para que hoje eu e você fôssemos livres. Ai, porque está crucificando Jesus, hein? Tá não, você está crucificando é você mesmo, miserável. O que Ele fez está feito. Sabe por quê? João 19, versículo 30, Vitor. João 19, 30. A Bíblia diz que quando Jesus percebeu, Ele disse: está consumado. Vai lá, pesquisa o significado de consumado. Realizado com sucesso. Eu te pergunto, quem aqui morre com sucesso? Eu vou pendurar você lá na cruz, vou tirar seu couro, vou escaldar você. Você vai achar que você terminou com sucesso, Marquinhos? Quem tem a morte com sucesso? Só quem sente prazer nela. E Ele disse assim: olha, está consumado. Ou seja, paguei o mais alto preço por entender o valor que você tem para mim e para o meu Pai. Então, aqui Jesus nos dá várias lições. Por quê? Recapitulando, que nós precisamos terminar. Lá no jardim do Éden, o homem peca. E Deus fala: olha, Adão, a partir de agora maldita é a terra por sua causa. Do fruto do seu suor você vai comer, e a terra onde você está não vai produzir nada de bom, só porcaria. Mulher, tudo que você fizer vai ser em agonia. Aí, cronologicamente dizendo, a Bíblia diz que Jesus reuniu com os discípulos na ceia. Que ceia era essa? O que é uma ceia? A ceia não é santa não, gente. Para com essa fuleiragem. A ceia estava lá. Quem traiu, quem negou. Quem estava na ceia comendo, Pedrinho? Judas. Qual foi o momento que a Bíblia diz que Jesus falou assim: ô Judas, você vai me trair, mete o pé. Pedro, o galo vai cantar, você... Não, mete o pé. Até porque antes do galo cantar,
Pedro estava dando um perdido ali. Alguém falou: ei, você anda com ele, macho? Pedro falou assim: ando nada, nem sei quem é. Eu falei assim: você fala com ele. Ei, eu te conheço. Não, eu não ando. É sim, você anda igual a ele. Sabe por quê, querido? A marca que você recebe, não tem como você se livrar dela. Você vai andar igual a ele, você vai falar igual a ele, você vai se movimentar igual a ele, independente das suas atitudes. Aí a escolha é sua, o problema é seu. Mais uma vez eu jogo na carcaça aqui, ó. Esse negócio da igreja foi assim: não porque os seus pecados levaram Jesus para a cruz. Não, querido, ele foi por amor. O amor dele por você que fez com que ele se colocasse lá. Porque se realmente os seus pecados tivessem levado ele para a cruz, você não era mais pecador. Você já estava na eternidade com auréola e tudo, com asa, voando igual anjo. E agora nós temos que tomar Red Bull para ter asa. Que parada é essa, macho? Red Bull não, TNT. Ó, patrocínio, hein? TNT. Está consumado. Mas vamos lá, Vitinho. Lucas 22:15. Jesus fala para os caras: olha, eu desejei comer essa Páscoa. Por quê? Porque eu já provei aqui. João 1:29, ele é o Cordeiro Pascual. Ele está dizendo assim: gente, essa vai ser a última refeição até o meu sofrimento. Aproveita que eu estou aqui. Sabe por quê? Deixa eu só ver aqui, Vitinho, na minha Bíblia. E aí a gente corre para a sua. Lucas 22. Beleza. Lucas 22:39. Por quê? Porque agora em um outro jardim. Gente, vocês têm que ver que coisa linda o jardim do Getsemane. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo houveram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele se... Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por que ele... Bota lá, versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É como se a resposta do pai fosse assim: filho, aguenta mais um pouquinho, papai está aqui. Imagina naquele momento, Jesus ali no Getsemane dizendo assim: pai, será que realmente eu vou ter que beber o cálice que eles deveriam beber? Pai, lá no Éden, Adão trocou a bênção da obediência pela maldição da rebeldia. Quer saber? Contudo, esquece o que eu falei, seja feita a tua vontade. E estando em agonia, e estando, orava mais intensamente.
Primeira coisa que Jesus sentiu: o mesmo peso que foi colocado sobre a mulher, agonia. Por quê? Porque Adão dormiu, nasceu a mulher. Jesus ia morrer para que a noiva pudesse nascer. Repito, Adão não vigiou, dormiu e nasceu a mulher. Agora Jesus ia ter que morrer para que nascesse a noiva. Então, pastor Tiago, em agonia, ou seja, ele começou a gerir alguma coisa ali. Só que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre. O seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre. Vitinho, dá uma pausa aí. Abre para mim. Aqui no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 22. Lê ali, apóstolo. Lê ali. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia diz que a única coisa capaz de cancelar qualquer maldição, qualquer pecado, é o sangue derramado. Mulher, a partir de hoje, tudo que você gerar vai ser em agonia. Aí Jesus começa a orar em agonia. Ele fala assim: eu preciso retirar esse peso dos ombros dela. Porque a Bíblia diz que a mulher foi enganada, o homem não. Só que a Bíblia diz que agora, em agonia, ele entra num nível, e a ciência chama de hematidrose. É um estresse intenso, uma dor inigualável. Isso, segundo a ciência, acontece com uma e não sei quantas de milhares de pessoas. As glândulas sudoríparas, elas se unem ao sangue, porque as artérias, tamanha pressão, tamanha dor, tamanho o estresse, as artérias elas se dilatam, elas explodem, e o sangue se mistura com o suor, e aí a pessoa, ela começa a transpirar sangue ao invés de suor. O que é isso? Hematidrose. Pesquisa lá, hematidrose. Por isso que a Bíblia diz que Jesus estava em agonia. Imagina a dor que ele sentiu. Imagina o emocional dele. Imagina a dor da solidão, do abandono. Imagina o que ele estava vivendo ali, Rude. E outra, Ana, ele não estava sendo obrigado, foi por amor. Ninguém tira de mim. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomar. Eu de mim mesmo a dor, ou seja, eu estou entregando a minha vida por amor a você. O seu pecado é problema seu, mas o amor é problema meu. E agora, evangelista Daniel, evangelista Ana, a Bíblia diz, pastora Lilian, que o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue que caem sobre a primeira coisa que Jesus faz é cancelar toda a maldição que havia sido liberado na terra por causa da desobediência do homem. E nós lemos Hebreus 9, 22. A única coisa que cancela a maldição, que traz a remissão, é o derramamento do sangue. Se não houver sangue derramado, não haverá remissão de pecado, não haverá libertação. Olha o cordeiro lá de Êxodo. Pega o cordeiro, come a carne, assa, faz um churrasco, mas o sangue nos batentes e nos umbrais. Por quê? Porque quando o anjo da morte passar, aonde tiver a pastora Ana, o sangue, o anjo da morte vai entender: essa casa tem a marca. Eu costumo dizer que a marca que nós carregamos revela a quem pertencemos. Jesus, é certo pagar imposto a César? Ele falou: de quem é a imagem ou de quem é a epígrafe que está na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. Sabe o que ele estava dizendo? Cada moeda
tem o seu valor, Diego. E toda moeda carrega a imagem do seu proprietário. A Bíblia diz que eu e você, Diego, fomos feitos à imagem do Deus poderoso. E a pergunta nessa noite é, Tiago, qual é a imagem que você carrega estampada em você? Se a imagem da moeda é de César, dê a César o que é de César. Mas se é a imagem de Deus que você carrega, significa que é a Deus que você pertence. A marca que você carrega revela a quem você pertence. Vê os cravos nas mãos, o corpo a sofrer. Ei, mas vem aqui! Sabe por quê? Porque ele se entrega. E a Bíblia fala lá em Lucas, mesmo livro de Lucas, deixa eu só voltar aqui na minha Bíblia, um pouquinho mais à frente. Deixa só eu achar aqui para eu dar referência a Vitinho ali. Eu escrevi tanto troço na minha Bíblia, meu Deus. É João, né? Que fala da coroa de espinho, Vitinho. Cadê, Vitinho? Calma aí que eu vou te falar rapidinho, gente. Pronto. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Pode ser aí também. Isso, deixa aí. Obrigado. Anota isso aí para mim. Eu não tenho isso aqui anotado não. Eu anotei Marcos capítulo 15, versículo 16. Deixa aí. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe aonde? Puseram-lhe aonde? E vestiram-no com um manto de... Ai, Vitinho, obrigado por esse texto. Eu não tinha visto esse texto. Deus é fechado comigo. Aqui nós vamos lá. Lembra? Quando Deus falou assim, olha, serpente, Ele vai esmagar a sua cabeça. De que maneira, pastor Daniel? Recebendo uma coroa de espinhos na dele. Agora imagina, se em Hebreus 9, 22, a Bíblia diz que a única coisa que cancela a maldição e traz a remissão de pecados é o sangue derramado. Primeiro o profeta Denise e o profeta Ana, Jesus em agonia, ora tão intensamente que o seu suor se transforma em gotas de sangue e cai pela terra, sim ou não? Agora ele é levado e pregado numa cruz. Aonde? No Carvalho. O que é que os soldados fazem? Arrancam-lhe suas vestes e colocam-lhe um manto de púrpura. Lembra que nós lemos lá em Êxodo? Deus falou, olha, eu quero carmesim e púrpura. Por quê? Porque só a realeza tinha acesso a púrpura. Púrpura é a cor resultante do vermelho mais o azul. O vermelho representava o sangue, o azul a realeza. Interessante que Pilatos escreveu, aqui é o rei dos judeus. E os judeus falaram assim, não, escreve aí, eu sou o rei dos judeus. E eles falaram, não, o que eu escrevi está escrito. Ou seja, a própria realeza romana falou assim, olha, ele é o rei dos judeus. O reconhecimento não poderia ser dele, Diego. E os judeus falaram, não, escreve assim, eu sou o rei. Pilatos falou assim, não, o que eu escrevi está escrito, aqui jaz o rei dos judeus. Por isso que os soldados foram lá e colocaram um manto de púrpura nele. Volta lá, Vitinho, naquele texto. Por quê? Púrpura era a cor da realeza. Ou seja, em tudo eles estavam reconhecendo a soberania, o poder daquele que até então era o unigênito, a um passo de se tornar o primogênito. Mas agora a Bíblia diz que eles colocaram o quê? Uma coroa de Eu fico imaginando Satanás olhando para aquela cruz naquele momento, que Satanás estava lá, vendo as pessoas chorando, e Satanás pensando assim, que coroa
é essa. Isso sou eu falando. E eu quero chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles bateram. Puf. Com certeza, os espinhos cravaram na cabeça de Jesus. E mais uma vez, o sangue verteu da cabeça, escorrendo até chegar ao chão. Eu fico imaginando um bug celestial. E os anjos decaídos falando: o que é isso, Satanás? Satanás falando assim: que coroa é aquela? Nós projetamos uma coroa de espinho, mas eu estou vendo uma coroa de glória. E era como se Jesus dissesse assim: eu estou recuperando a autoridade que Adão perdeu lá naquele jardim, ao receber essa coroa de espinhos em minha cabeça. Interessante que os espinhos cravaram na fronte de Jesus, e mais uma vez o sangue lhe é derramado. Vocês entendem agora de onde vem o carmesim? Vocês entendem agora a propriedade do verme, o Coccus ilicis? Por quê? Porque no capítulo 19, lá no versículo... Faz um favor para mim. Eu anotei isso aqui, porque eu disse que ele estava recuperando a coroa que os homens que Adão entregou. Lamentações capítulo 5, versículo 16, eu anotei. Aonde eu achei isso? Da onde eu tirei a inspiração para falar isso? Lamentações 5, versículo 16. Caiu a coroa. Caiu a coroa. Ai de nós, porque pecamos. Mas agora, lá no Getsêmani, a coroa que nós perdemos, Ele resgatou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O louvor já pode subir. Redentor. Só que tem um porém, Vitinho. João. Meu Deus, onde eu anotei, Jesus? Me ajuda, vai, eu tenho que terminar. Ai, 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 eu anotei tanto troço, Jesus, me ajuda aí, vai. O Senhor foi dando, eu fui anotando, vai, dá moral aí. 19, calma aí, eu vou achar. Salmo 34, versículo 20 para mim. Salmo 34, versículo 20. A Bíblia diz agora, Tainá, que Jesus morre. Só que quando Ele morreu, Ele disse: está consumado, Ele morreu. Havia uma tradição, Samuca, em que eles conferiam a morte do crucificado quebrando-lhe os joelhos. E mais uma vez eu torno a falar do verme. Por quê? Porque a propriedade do Coccus ilicis era se agarrar ao madeiro do carvalho. Os seus filhinhos nasceram, ele explodia e derramava todo o seu fluido. A Bíblia diz que quando eles perceberam que Jesus já estava morto, eles foram até Jesus para lhes quebrar as pernas, mas não puderam quebrar. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus já estava morto. E aqui foi uma profecia também escrita por Davi, que dizia assim: preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aí um dos soldados falou assim: ei, imperador,
Deixa eu ver se de fato ele está morto. Deixa eu perfurar o seu lado. A Bíblia diz que eles perfuraram o lado direito de Jesus. E por trás da sua costela, a Bíblia diz que saiu água e sangue. O sangue nós sabemos que purifica, que quebra a maldição, que liberta. E a água é a simbologia do Espírito batizando com água, com fogo. Tanto é que a história depois nos prova que esse soldado se converteu ao cristianismo e se tornou um dos seguidores de Jesus. Então, mais uma vez, eu reforço a minha tese. No Éden, o homem dormiu, nasceu a mulher. No Getsemane, Jesus morreu e nasceu a noiva. Mas nós precisamos ir embora. Por quê? Porque Davi disse: olha, eu sou um verme, desprezado, humilhado. Vitinho, o último versículo da noite, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre Ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, 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 sarados. Se coloque de pé nessa noite. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntam: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então nessa noite eu quero fazer um desafio, não um apelo. Certa feita alguém me perguntou assim: poxa, apóstolo, o senhor nunca faz apelo na igreja? Não, porque eu nunca vi Jesus apelando na Bíblia para nada. Ou as pessoas vão por entendimento, ou nunca será pelo apelo de Jesus. Mas eu queria fazer um desafio nessa noite, e eu começo pelos crentes. Você que talvez sabe que o seu relacionamento com Jesus não está como deveria estar. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu sei que o status faz com que nós nos tornemos resistentes. O que é que eles vão pensar? O que é que vão dizer de mim? Se eu for lá na frente
para que alguém ore e interceda por mim. Vão conjecturar que eu estou em pecado, mas olha só, Jesus, sendo rei, se despiu da sua realeza e se fez pecador por mim e por você. Será que você não pode fazer isso por ele? Apenas a morte do inocente preserva a causa da justiça. E eu vou começar pelos crentes. Quem me conhece sabe, qualquer culto que eu estou aqui, que as pessoas fazem apelo, eu venho na frente, porque eu não me sinto indigno até hoje. Quando eu cheguei aqui hoje, e o pessoal da célula foi orar por nós, eu estava com a minha alma angustiada, que eu pensei, meu Deus, que responsabilidade falar do teu evangelho. E o que é evangelho? O lance é que a gente traz o evangelho para a religiosidade. Evangelho não é Lucas, Mateus, Marcos, João, não. Tanto é que nos livros de história, você vai ver assim: início do evangelho de Júlio César, início do evangelho do imperador fulano. Por quê? Porque evangelho, na sua etimologia, significa a história de alguém que marcou a história por gerações. Então o evangelho não está vinculado à religiosidade, está ligado a fatos reais que mudaram a história de uma geração. Por isso que a Bíblia diz, princípio do evangelho de Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, que nessa noite a religiosidade não seja pedra de tropeço, que te impeça de ver o que Maria e Maria viram, o sepulcro vazio. Mas talvez você, crente, esteja com seu relacionamento abalado, arranhado, seja qual for o motivo. Nós não queremos saber o motivo, você sabe, e o mais importante, ele também. O mais interessante, não estamos aqui para olhar para você, porque precisamos olhar para nós, mas você que precisa se realinhar com ele, entendendo que o que ele fez foi por amor a você, não por religiosidade, não porque você é bom, porque você é como nada, e a Bíblia diz que nós somos menos do que nada, se comparado a nós mesmos, mas para ele, você vale tudo, porque ele deu tudo que ele tinha, o seu unigênito, para que ele se tornasse o primogênito. Então, por amor, eu quero convidar você que está distante, você que de alguma forma se desconectou dele, vem, essa é a noite de reconciliação, essa é a noite de conserto. Foi por você, cara, foi por amor, não foi por religiosidade. Você sabe do que adianta ficar sem comer carne, mas pegar mentira? Do que adianta abster-se do relacionamento sexual, se não é obediente? Do que adianta ter pompa de pastor, de apóstolo, de mestre, evangelista e seja o que for, se você é um hipócrita, um religioso, um fariseu, um escriba, um indigno? Mas foi por mim e foi por você, e ele está vivo, ele está aqui de braços abertos para receber você de novo. Ah, querido, você sabe que você mentiu nesses dias. Eu vou te dar só uns lembretes. Os meus pecados talvez sejam diferentes do seu, mas se você pegou mentira, se você falou mal de alguém, se você fraudou na sua empresa, se você escondeu alguma coisa, se você se meteu com coisa que não deveria, é para você que eu estou falando. Porque pecado não é só fumar maconha, não é só matar, roubar, adulterar, não. Não respeitar, infringir lei, isso também é pecado. A religiosidade também é pecado. Jesus não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um reino, um governo, uma monarquia, aonde o poder do Pai é o que vale. Mas como eu disse, não é um apelo, é um desafio. Sabe por quê? Eu sei o que vai acontecer comigo daqui para lá. É você e ele, filho. Se talvez eu souber a notícia que você morreu amanhã, o que pode ficar é uma vaga lembrança. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande
Foi por amor a você, querido. Foi por amor a você. Foi por amor a você. Você é um filho muito amado de um pai apaixonado. Segura, Júlia. Liberta-me. Tendo o seu próprio agir. Sem tua graça. Foi por amor a você, querido. Dá tempo, pode vir. Seria. Pastor Daniel, vem orar para nós, vem cá. Vem. Foi por amor a você, querido. Não entendo. Ora por nós aqui, sobe aqui. O meu próprio agir. Adore essa canção, adore essa canção. Sem tua graça, o que seria de mim? Vem, querido. Foi por amor a você. Você não está celebrando a Páscoa? A Páscoa é a libertação. Você é livre. Talvez se você está se sentindo aprisionado, estagnado, é hora de se libertar novamente. É hora de se soltar dessas amarras, daquilo que te impede de avançar, daquilo que te impede de ser o que Ele te chamou para ser. Esquece a vergonha, esquece o medo, o constrangimento. Só vem, foi por amor e Ele está vivo. Eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Eu venço. É noite de romper, querido. Não enche-me de ti, Até que não haja mais espaço. pois quando estou em tua presença, o meu. O pastor Daniel vai orar por nós. E aí nós vamos encerrar adorando. Mas deixa eu te fazer um pedido. Vem. Se você não está conseguindo fluir, se você não está conseguindo romper, Páscoa significa passagem, ruptura. O sangue foi liberado. Não se prenda ao medo, à vergonha. Ei, a Bíblia diz que o anjo da morte, lá em Êxodo, começou matando os primogênitos. Ou seja, Jesus não sofreu nada que eu e você não estivéssemos vulneráveis a sofrer. Ele sendo rei, ele se expôs a isso. Quem é você na cesta básica do céu? Não chamo mais. O pastor Daniel vai orar e nós encerraremos. Mas se você quer romper sua vida familiar, sua vida financeira, sua saúde, seus bens, seu ministério, talvez falte apenas um passo e dizer assim: Jesus, essa noite eu me coloco sob o teu sangue. Jesus, eu me submeto à tua vontade e rompo com a minha vergonha, com o medo, com a religiosidade, porque eu vou romper. O Egito nunca mais. O Egito nunca mais. Pode orar, pastor, pode orar. Senhor Deus, tua palavra diz que o homem nada pode obter se do céu não lhe for concedido, Pai. Deus, quanto amor revelado, Senhor, quanta revelação deixada para nós na tua palavra, quanto amor revelado, Senhor Deus, muito além da cruz, porque a tua palavra diz que agora muito mais nós somos reconciliados contigo. Ensina-nos a viver, Senhor Deus, na base desse amor, Pai querido, romper com nós mesmos,
romper com nossos preconceitos, romper com o nosso orgulho, romper com nossa soberba. Ajuda-nos, ó Deus, Santo Espírito, intercessor de todos nós, vem agora e intercede por cada um de nós, todos que precisamos da Tua força, Senhor, para no dia a dia, não somente hoje, mas quando chegarmos em casa, amanhã pela manhã, durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o mês, durante a nossa existência. Pai, ensina-nos a viver o Senhor cada dia, cada momento, cada instante. Deus, viver a Tua vida em nós, Tua vida Zoe, Tua presença, Teu conselho, Teu conduzir, Teu falar, Teu orientar todo dia, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos rendermos a Ti cada manhã, cada tarde, cada momento da nossa vida, e usufruir dessa graça tão grande, tão tremenda, maravilhosa graça, Senhor Deus, e viver cada dia a abundância dessa graça em nossos corações. Seja bendito o Rei da Glória, seja bendito o Rei dos Reis, seja bendito o Rei da nossa vida, Deus da nossa salvação. Seja adorado, seja glorificado, seja entronizado, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos. O Senhor não habita em templos feitos por mãos. O Senhor habita em nossos corações, está amalgamado em nós, está misturado conosco. Teu sangue se misturou ao nosso, nos redimiu, nos salvou, nos levantou e nos deu um novo nome, nos deu uma nova missão, nos deu livramento, nos deu perdão, nos deu salvação. Ó Deus, recebe nossa gratidão e nossos corações quebrantados diante de Ti, não somente hoje, Pai, mas todo momento, todo instante, em toda a nossa existência. Pai de amor, Abba Pai, Pai amigo, Pai consolador, Te adoramos e Te glorificamos e Te entronizamos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A tumba vazia. Quantos podem adorar? Calma aí, não vai embora agora não. Proclama a Tua glória, pois ressuscita. Segura rapidinho, pastora Júlia. Eu queria fazer um pedido aos pastores da casa que viessem aqui à frente. Pode ficar aqui, pastor Daniel. Desce ali, desce ali. Pastora Ana, por favor. Pastor Célio, por favor. Os pastores da casa, por favor, aqui na frente. Pastor Carlão, cadê o óleo de unção? O Senhor vai ungir a mão dos pastores, e os pastores vão ungir as mãos de vocês, que representam o sangue do Cordeiro. Só que tem o seguinte: acende a luz para mim aí, por favor, Lipe. Os pastores que puderem, os pastores da casa, vem aqui na frente. Vem, pastor Célio, vem. Vem, Dani. Bora, Zé. Deixou de ser pastor, macho? Bora, os pastores aí. Bora. Pastorzada. Aqui na frente, aqui, pastor, aqui na frente. Os pastores aqui. Isso, cola com nós aqui, cola com nós, cola com nós. Cola com nós. Cola com nós. Ó, macho com macho, mulher com mulher. Essa unção vai ser aquela unção de cobertura que Deus mandou Moisés ungir os umbrais, as portas. Vocês vão tocar na mão das pessoas e liberar. Essa unção é uma unção de libertação, é uma unção de ruptura. Só que aí eu pedi para a pastora Júlia para fazer o seguinte: nós vamos terminar celebrando. Por quê? Porque quando o povo começou a sair do Egito, teve festa, querido. Se você não quiser, beleza, é problema seu. Ó, aqui nada é obrigado. Tudo é profético, tudo é muito louco. Então, quando a pastorzada for tocando na sua mão, pode gritar, pode bradar, porque é você saindo da sua, como que eu diria, de tudo aquilo que te prende, saindo do seu cativeiro. É você, eu sei o cativeiro que eu estou saindo. Eu estou saindo morto, muito louco.
Carlão, já ungiu? Já ungiu? Ó, ei, já viu Tropa de Elite? Quando o Nascimento assim, vai! Parte pra dentro, paulada. Vai, pode ir. Unge o povo lá, unge o povo. Vai, gente, pelo amor de Deus. Vai, Júlia. Eu quero festa. Você está saindo do cativeiro. É o dia da sua libertação. É o dia da cura. É o dia da restauração. Seja livre. Vá em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua semana, querido. Vá em paz. Vá em paz. Você que já recebeu a unção. Que Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus.